Boa noite. Boa noite, meus queridos. Dá uma guardada aí para todo mundo ir entrando na live, para a gente começar o assunto de hoje. Bom, conforme anunciado, né? O assunto de hoje é o tema dízimo, né? Essa questão que a gente vê o tempo todo aí sendo tratado na internet, de maneira muito superficial muitas vezes, né? Ou às vezes também de modo errôneo. A gente vê gente tratando isso de uma maneira assim um pouco leviana às vezes, né? Eu até entendo assim as boas intenções de algumas pessoas em relação a algumas posições, algumas afirmações, algumas coisas que acabam falando em relação a esse tema, que é a questão dos dízimos dentro da igreja, né? Então, aquela coisa, né? Algumas afirmações que a gente escuta, que dízimo é coisa do Antigo Testamento, né? Ou melhor, coisa da lei, né? Dízimo é coisa da lei, e como nós não estamos mais no período da lei, estamos no período da graça, então esse seria um assunto que, né, caiu em desuso, isso não faz mais parte da realidade da teologia do Novo Testamento, né, e portanto não faz parte também da nossa realidade. Né, e isso é o que a gente vê algumas pessoas afirmando. Então, que dízimo é coisa da lei, né, e não faz parte do Novo Testamento. É muita gente falando esse tipo de coisa. Outros argumentam que falam o seguinte, né? Para você pegar o teu dízimo, ao invés de dar teu dízimo lá para a tua igreja, né, ou para o teu pastor, pega esse dízimo, vai lá, compra uma cesta básica no mercado e dirige esse dinheiro, então, o teu dízimo para a finalidade sei lá, alimentar a fome dos pobres, né? Isso é algumas afirmações que alguns fazem. Outros também afirmam, né, o lado contrário, né, que o dízimo é uma lei e que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, Deus vai, sei lá, né, vai liberar os gafanhotos sobre a tua vida e você vai ser amaldiçoado se você não der o dízimo, né? Então, você tem um lado afirmando uma coisa assim, um pouco bem social, né? De nível social, tal, né? Uma coisa mais voltada para o pobre, e a gente vê outros assim também tratando essa questão com uma questão assim bem legalista no aspecto de que se você não der o dízimo, você é amaldiçoado, né? Mas vamos tratar então o que de fato a Bíblia fala em relação a essas afirmações aí que alguns fazem e o que realmente a Bíblia trata em relação a esse assunto, que é o assunto do dízimo. Amém, queridos? Então, assim, também quem quiser ir falando alguma dúvida e tratando alguma dúvida, algumas pessoas estão aí encarregadas de estarem anotando, né? E vão me passando aqui em inbox e eu vou estar no final da live e vou procurar estar respondendo, tá? Se eu conseguir visualizar alguma pergunta aqui que eu puder responder no ato, eu respondo. Beleza, queridos? Então vamos lá. Questão do dízimo. Então, assim, a primeira questão é que quando se fala que dízimo é algo ligado à lei, né, e portanto não deveríamos mais fazer uso, porque nós não estamos mais no período da lei, no período da graça, há um certo equívoco em relação a essa afirmação. Por quê? Porque o dízimo, na verdade, ele antecede a lei. Ele é anterior à lei. Não existia a lei, Moisés ainda não tinha recebido nenhum tipo de revelação, e nós já vemos então no livro de Gênesis, né, porque Moisés é a partir do livro de Êxodo, mas nós vemos toda a questão do livro de Gênesis aplicando alguns princípios, e dentre esses princípios havia a questão do dízimo. Então, antes de haver lei, já existiam alguns princípios que eram observados por esses povos do Gênesis, né, os patriarcas lá do Gênesis. Então, desde lá de Abel e Caim, por exemplo, né, quem que instituiu, quem que mostrou para eles, quem que ensinou eles, quem que falou para eles
que eles tinham que, por exemplo, pegar da sua colheita ou dos seus animais e oferecer a Deus esse tipo de sacrifício, né? Aonde está isso? Não tem. Não tem nada assim de modo explícito, Deus falando para eles assim, olha, você, Abel, quando for colher lá os alimentos, você separa uma parte e ofereça a mim em sacrifício, né? Você, Caim, quando for lá pegar um dos teus animais, lá você vem e ofereça teus animais a mim. Então, não havia no Gênesis esse tipo assim, de revelação clara, mas era uma revelação implícita. Por quê? Porque todos eles, desde Abel, eles ofereciam a Deus sacrifícios, né? Noé, quando sai lá da arca, ele faz o quê? Ele pega os animais e oferece sacrifício. Então já havia essa questão de oferecer a Deus algo, né? Oferecer a Deus algo diante das suas bênçãos, né? Como Deus nos abençoava, nós pegávamos uma parte dessas bênçãos e nós destinávamos essas bênçãos a Deus, no caso, o sacrifício, certo? Depois a gente vê o primeiro episódio onde aparece a questão do dízimo é lá com Abraão, lá em Gênesis 14, 18 a 20, né, quando Abraão vai lá e guerreia, né, contra um povo, ele pega lá esses despojos, né, que ele traz de lá, desses despojos ele pega e oferece a Deus 10%, né, que seria o dízimo. Então muita gente fala assim, o que seria o dízimo? O dízimo é a 10ª parte, né? Esse é o significado do dízimo, 10ª parte, ou seja, 10% daquilo que eu recebo, certo? E aí o que ele faz? Ele chega lá, ele traz esses despojos, Melquisedeque vem ao encontro dele, né, traz para ele lá pão e vinho, né, ali fala que, o texto fala lá em Gênesis 14, 18 a 20, fala que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então já havia haviam sacerdotes naquele contexto, né? E aí Abraão volta e oferece a ele esse dízimo, certo? Oferece ao Melquisedeque, que era esse sacerdote. Então, ó, note bem, é um princípio aonde a questão já havia implícita na mente deles de que para quem era destinada essa questão do dízimo, né? Para quem era destinado o dízimo. Então, o dízimo, nesse caso de Abraão, é a primeira vez que aparece o termo dízimo, né? Antes havia a questão do sacrifício, né, que era oferecido, mas isso era queimado no altar, era oferecido a Deus, certo? O dízimo, a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, em Gênesis, então, Abraão separa esse dízimo e ele destina esse dízimo para quem? Para o sacerdote. Por que para o sacerdote? Não sabemos, mas sabemos que está ali, de modo claro e de modo explícito, que esse dízimo é destinado, então, ao sacerdócio, ao sacerdote, nesse caso, Melquisedeque, ok? Então, por Abraão ter sido abençoado, ele pega dessa bênção que ele recebeu, então destina 10% disso para o sacerdote, que era Melquisedeque. Então, antes disso, não havia a palavra dízimo, não tinha sido de modo explícito, pelo menos a gente não vê nenhum texto falando sobre isso, mas já era uma prática, né? Porque Abraão, de alguma forma, ele separa isso e destina isso para o sacerdote. E essa questão do dízimo, eu quero lembrar bem, porque isso não é uma prática somente de Israel. Isso é uma prática de todas as culturas primitivas. Inclusive, lá eu estou fazendo uma série no livro de Êxodo, e nessa série, lá no livro de Êxodo, tem uma parte lá no livro de Êxodo que fala claramente lá que lá no Egito, o que acontecia? Os sacerdotes do Egito também recebiam uma parte, né, eles recebiam terras e eles recebiam alimentos, eles recebiam sustento do rei. Então, o reino do Egito também sustentava os seus sacerdotes. Então, isso era uma prática que não diz respeito somente ao povo de Israel. Então, não é um princípio vivenciado somente por Israel. Todas as nações primitivas
Todas elas tinham a praticidade de terem o sustento reservado, separado para os seus sacerdotes. Então, nesse caso aqui, a gente vê aqui que Abraão lá, né, já lá no seu contexto cultural, também praticava essa questão do dízimo, certo? Outro texto, lá em Gênesis 28, 20 a 22, que é a questão de Jacó. Então, Jacó vem da descendência de Abraão, né? E aí, olha só o que o texto fala em Gênesis 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, de tudo aquilo que Deus der, suas bênçãos, seu cuidado para com ele, ele vai separar e dar isso para Deus em forma de quê? De dízimo. Para quem exatamente Jacó destinou esse dinheiro, não sabemos. O texto não revela. Só sabemos que ele falou que vai pegar o seu dízimo, vai separar e oferecer a quem? A Deus, né? Ok? Ele tinha essa consciência. Então, quem que ensinou isso para Jacó? De onde vem esse princípio? Fatalmente, isso daí já vem lá de um conceito que vem tanto de Abraão quanto das realidades que haviam ao seu derredor, né? Das outras nações, os outros povos também observavam esse princípio. Então, é um princípio, meus queridos, que não diz respeito somente à questão da lei, porque a lei vem bem depois, certo? Vem mais de 500 anos depois que a lei somente aparece. Ok? Moisés, por exemplo, eles estavam no Egito, lá só no Egito foram 400 anos de escravidão, né? Então a lei vem depois disso, bem depois disso, quase meio milênio depois somente que a lei vem. Então já havia esse princípio sendo vivenciado por todos aqueles povos primitivos e entre eles lá os patriarcas já observavam essa questão do dízimo. Volto a falar, de onde vem essa revelação? De modo explícito, nós não temos na Bíblia isso revelado, de modo explícito, porque de onde vem esse princípio observado tanto pelos patriarcas, quanto pelos povos ao derredor, tá certo? Aí aonde que aparece lá a primeira vez, então, né, que é finalmente lá instituído a questão da tribo levítica, né? E aí é instituído a questão do dízimo. Lá em Números 18 fala assim o texto. Eu vou vou falar alguns versículos apenas, não o capítulo inteiro, porque é muito comprido, né? Então eu vou falar lá os versículos 21 e vou falando em diante quais os versículos. Números 18, versículo 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Então Deus separa toda uma tribo, que são os levitas, os descendentes de Levi, todos os levitas se tornam essa tribo que vai se dirigir especificamente à questão do trabalho sacerdotal, certo? Especificamente a questão sacerdotal. Então lá, os levitas são separados, então eles prestam um serviço, e para isso, então, o dízimo é separado para eles. Versículo 24. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Então, o que ele está falando? Que já havia um princípio sendo observado, que era a questão do dízimo. E agora ele está sendo direcionado especificamente para a tribo de Levi, mas já havia um princípio estabelecido, certo? De todas as dádivas que foram feitas, no versículo 29, desculpa, de todas as dádivas que forem feitas, oferecereis do melhor delas, toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. E aí notem que o texto trata que a questão do dízimo é uma questão primeiramente santa e é uma questão que quando ela é oferecida a quem? A Deus, tá certo? Ela não é direcionada para homens,
ela é direcionada para Deus. Então, o dízimo é direcionado para Deus, certo? Ainda que seja uma tribo que está usufruindo disso, certo? Uma tribo que está recebendo o seu salário por causa dos seus trabalhos, essa tribo, na verdade, ainda que ela esteja recebendo esse salário, é a Deus que é oferecido esse dízimo. É o que o texto está falando. A parte que pertence a Deus. Ou seja, não é minha e não é tua. Pertence a Deus e ela é destinada para o serviço sacerdotal. Vamos lá. Portanto, lhes dirás, quando fizerdes a oferta alçada do Senhor, do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Ok? Então, dízimo, aí agora sim, né, fazendo parte já de um contexto levítico, né, do contexto da lei, onde Deus estipulou, Deus ordenou, né, que essa 10ª parte daquilo que o povo de Israel recebia era destinado então para Deus, ou melhor, para o sacerdócio, ok? O que é interessante aqui é que Deus não pergunta, né? Deus não pergunta a opinião de ninguém, Deus não pergunta se eles concordam ou não concordam. Deus simplesmente estipula isso como um princípio, como uma lei dentro de Israel, e eles deviam observar aquilo ali, certo? Porque o não observar aquilo ali era roubar do próprio Deus, porque aquilo não pertencia a eles, aquilo pertencia a quem? A Deus, ok? Ainda tratando essa questão, então, da lei. Então, note então que Deus então institui então esse princípio que já existia antes da lei, lá revelado lá por meio tanto de Abraão quanto de Jacó, né? E como eu falei também, não somente Israel, mas todas as tribos, todas as nações, ao derredor, já observavam essa questão do dízimo, certo? E aí o seguinte, lá em 2 Crônicas 31, também trata a respeito dessa questão dos dízimos, né? A partir do versículo 1 é uma coisa interessante. Ó. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os acerins e derrubaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruindo de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto o sacerdote como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Então, olha só, o princípio ainda está lá em 2 Crônicas, mesmo depois lá, a lei está vigente e eles ainda estão observando e aplicando a questão da lei. Não tinha sido, isso aqui tinha sido abandonado pelo povo, que tinham levantado altares a deuses estranhos e agora estão retomando os princípios que havia na lei, ok? O que é interessante para mim, eu vou procurar pular alguns versículos aqui, depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o texto inteiro, né? No versículo 10, ó, respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas,
os dízimos e as coisas delicadas. Olha só o que o texto está falando. Logo que eles voltam à prática desse princípio do dízimo, o que acontece? Eles começam a ser abençoados pela prática desse princípio. Porque eles estavam fazendo o quê? Roubando de Deus. O dízimo não era para eles terem parado, eles deviam ter continuado dando dízimo como sustento do sacerdote, certo? E aí o que acontece? Quando eles param, Deus amaldiçoa o povo e eles começam, então, a passar por algumas dificuldades. Quando eles voltam, então, primeiro lançam mão dos altares lá aos deuses, eles também voltam a praticar a questão do dízimo, então, eles são abençoados, né? Ainda na questão do Antigo Testamento, lá em Malaquias, no capítulo 3, o famoso texto lá de Malaquias, muito utilizado, né, para falar da questão do dízimo, a gente já vai para o Novo Testamento, tá, meus queridos? Só quero terminar essa questão do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Lá em Malaquias 3, a partir do versículo 7, diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha só, faz tempo então que eles não estão guardando mais um princípio. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então Deus está indignado porque eles haviam se desviado, né? Eles haviam feito alguma coisa errada. E aí, quando Deus aborda eles perguntam, mas em que? Em que, afinal de contas, nós estamos, então, te fazendo um mal ou pecando contra você, né? Então, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Em todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles estavam o que fazendo? Eles estavam roubando, né? E ali o contexto do texto também fala que os sacerdotes também estavam cometendo um erro em relação a Deus, porque os sacerdotes, o texto dizia que eles tinham que oferecer, então, os cordeiros ali sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, né? E os sacerdotes estavam fazendo o quê? Estavam lá sendo corrompidos, e eles estavam oferecendo, então, ovelhas cheia de manchas, cheia de defeitos, então até nisso eles estavam roubando a Deus, porque não era uma questão de oferecer o animal, era uma questão de que tinha que ser um animal dentro daqueles requisitos, tinha que ser sem mancha, sem defeito, tinha que ser a primícia, tinha que ser do melhor, né? Então nessas questões também eles estavam pecando. Além de não estar dando dízimo, havia também a questão sacerdotal, que quando entregava então esses animais de modo defeituoso e tudo o mais, né? Alguns, assim, ainda dentro do Antigo Testamento, alguns falam que o dízimo no Antigo Testamento não era para os sacerdotes, era oferecido para os pobres. Eu já ouvi um monte de gente falando, dirigindo então a questão do dízimo no Antigo Testamento, falando que se refere exclusivamente à questão dos pobres, era feito para os pobres, e utilizam lá um texto lá de Deuteronômio 16, que de fato fala a questão de dízimos ali, né? Falando que aquele texto, então, está dizendo que o dízimo lá, na verdade, era dirigido não somente para os sacerdotes, era dirigido para ser distribuído para os pobres, né? Era para os pobres o texto, né? Digamos assim, certo? Então, assim, o problema é que Deuteronômio 16 não está falando propriamente do dízimo de números que eu havia falado antes, certo? Por quê? Porque haviam 3 dízimos no Antigo Testamento. Havia o dízimo destinado para os levitas, que os levitas era destinado exclusivamente para eles. Desse dízimo dos levitas era tirado 10%, todo o dízimo levado para os levitas, 10% desse dízimo dos levitas era destinado para o sumo sacerdote,
Então a gente chamaria isso de um segundo dízimo. Então o primeiro dízimo era destinado somente para os levitas. O segundo dízimo dos levitas era destinado somente para o sumo sacerdote e sua família. Só que havia então um terceiro dízimo, que é esse de Deuteronômio 16, que na verdade, não tem nada a ver com esse primeiro dízimo, nem muito menos com o segundo. Então não era um dízimo destinado para os sacerdotes, que pegavam esse dízimo então e destinavam eles para os pobres, que é o que alguns tentam, inserir no texto essa ideia, então ligando o Deuteronômio 16 com aquele dízimo lá de números, certo? Porém, o que é esse dízimo do Deuteronômio 16? Na verdade, era chamado de festa do Pentecostes, ou festa da colheita. Então, quando era feita essa colheita, além desses 10% que era destinado para os levitas, porque isso era lei, isso é uma coisa intocável, era para o sustento dos levitas exclusivamente, ainda assim, eles faziam uma grande festa com todo o povo e todos os sacerdotes, aí também chamavam os pobres para participar dessa grande festa, que era a festa do Pentecostes. Então eles utilizavam essa 10ª daquilo que eles ganhavam e destinava isso para uma grande festa onde todo mundo era chamado. Mas não era uma coisa assim, que pegavam esse dízimo, então vamos dar para os pobres esse dízimo. Não era isso que o texto tratava. O texto estava falando que todos os pobres eram chamados para essa grande festa. Daí lá fala que se eles morassem muito longe, eles deveriam pegar essa colheita, vender e trazerem dinheiro. Daí lá na cidade eles comprariam lá vinho, comprariam os pães, comprariam comida, e ficariam lá fazendo essa grande festa, que era a festa do Pentecostes, que era a festa das colheitas, também chamada. E aí você vê lá em Atos 2, que quando acontece lá o Pentecostes, esse termo Pentecostes é porque era a festa do Pentecostes, ou seja, Israel ali continuava observando essa grande festa. Era uma festa que acontecia anualmente lá em Israel, no caso em Jerusalém, onde todo o povo e os sacerdotes e os pobres eram inseridos nessa festa, ok? Então não confundir essa festa, que é a festa do Pentecostes, com aquilo que é o dízimo destinado especificamente para o sustento levítico, que é uma outra coisa, tá certo? Ok? E que as pessoas confundem e tentam inserir como se fosse uma coisa só, e não é verdade. Tanto não é verdade porque o texto fala que os levitas deveriam ser convidados para as festas. Então não era o dinheiro dos levitas, certo? Os levitas participavam da festa. Os levitas não pegavam o seu dízimo lá e traziam para eles, tá certo? Fazerem essa festa. Isso era o povo que fazia essa festa, todos faziam essa festa, os pobres participavam e os levitas também eram inseridos nessa festa. Tá entendendo? Então o que as pessoas tentam falar? Tentam inserir que os levitas pegavam lá, recebiam o seu dízimo e os levitas então faziam uma festa, ou melhor, nem festa faziam, Na proposta dessas pessoas, eles querem dizer que os levitas pegavam esse dinheiro e davam para os pobres e ficavam sem comer o resto da vida, Ficava sem comer o resto do ano. Dava lá o dinheiro do dízimo para os pobres. Ou então que Israel, ao invés de dar o dízimo para os pobres, os caras tinham que dar esse dinheiro, então, esse dízimo para os levitas, tinham que dar esse dízimo para os pobres, tá certo? Então, como eu expliquei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o dízimo destinado aos levitas. Outra coisa era a festa do Pentecostes, onde também uma 10ª era separada para fazer essa grande festa com os pobres e também com os levitas. Ok, meus queridos? Então, Antigo Testamento, o dízimo antecede a lei, é antes da lei, não era um princípio observado somente pelos judeus, por Israel, era um princípio observado desde os patriarcas e pelos povos pagãos vizinhos, ok? Deus, então, vem e evidencia e confirma esse princípio como parte também do seu povo, ok? Então, lá separa lá uma tribo sacerdotal, que são os levitas, e eles, então, viviam exclusivamente, eles não tinham trabalho, digamos assim, eles não plantavam nada, eles não criavam nada. Os levitas viviam exclusivamente para o serviço sacerdotal, então todas as demais tribos tinham que sustentá-los,
ok? Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Isso não tem nada a ver com Levi, né, com Arão, com Moisés, com alguém que tenha estabelecido isso. Quem estabeleceu isso foi justamente o próprio Deus. Agora, vindo para a questão do Novo Testamento, então, né, que é o que, digamos assim, o que nos interessa, então, né? Vamos tratar a questão do Novo Testamento. Então, lá em Mateus 23, Jesus, o único momento em que ele trata essa questão do dízimo, né, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o que Jesus está falando assim? Olha, vocês têm que continuar mantendo essas coisas, certo? Vocês estão ali fazendo, né, dando o dízimo da sua hortelã, do endro, do cominho, porém, vocês estão ignorando outras coisas, que são a questão da misericórdia, a questão do juízo, a questão da fé. Então, Jesus está falando, vocês devem fazer ambas as coisas. Não é fazer uma coisa e omitir outras. Então, muita gente hoje utiliza essa questão o seguinte, fala assim, eu ajudo os pobres, então não tenho que dar o dízimo. Eu pego meu dízimo e vou e compro uma lâmpada lá para a igreja. Eu pego meu dízimo e eu pego e faço assim, eu vou lá e dou esse dízimo, sei lá, para uma ONG, né? Para uma ONG, para um orfanato, entendeu? Na verdade, você pode fazer isso e deve fazer isso, entendeu? Mas uma coisa não elimina a outra, né? Uma coisa não elimina a outra, certo? Outra coisa, não adianta nada dar o dízimo e ser uma vida, né, ter uma vida de mau caráter, né? É isso que o texto está falando, entendeu? O dízimo não te traz algum tipo de bênção se a tua vida está torta, se o teu caráter é torto. Tá entendendo? É isso que o texto está falando, né? Você tem que observar as duas coisas. Continue entregando o teu dízimo, sendo fiel no teu dízimo, porém, né, também cuide com as questões, né, da misericórdia, da fé, do juízo na sua vida. É isso que Jesus falou. Então, o único texto em que Jesus trata essa questão, ele trata assim, ó, ele não elimina, ele não falou nada contrário ao dízimo. Ele não falou, olha, isso é coisa da lei, vocês não têm que observar esse tipo de coisa. Não. Ele falou, vocês têm que fazer as duas coisas. É isso que ele fala ali. Ok? Então, assim, também outra coisa que é importante a gente entender, que Jesus também não tratou essa questão de ter alguma posição contrária ao dízimo, porque os levitas ainda estavam ali, certo? O templo existia, o sacerdócio existia, o sumo sacerdote existia, então não tem nem cabimento Jesus chegar e, né, tirar o sustento dos caras, sendo que o templo ainda existia, né? E o templo só vai deixar de existir lá no ano 70, ano Domini, quando então o templo é destruído e a tribo de Levi, né, é massacrada, todos os judeus são, né, massacrados, são expulsos dali, e o sistema sacerdotal então deixa de existir, ok? Né? Deixa de existir. Mas você não vê nenhum apóstolo falando o contrário ao dízimo, né? Pregando contra o dízimo, pregando contra o templo, pregando contra o sistema sacerdotal. Você não vê eles falando isso, entendeu? Por quê? Porque isso aí não diz respeito a eles. Isso daí é uma outra coisa, tá certo? É uma outra coisa. E você não vê também Jesus falando nada a respeito disso, justamente porque não tinha como tirar o sustento dos caras, ok? Mas tudo bem, nós estamos falando das questões dos judeus. Agora, o que nós gentios, né, tem a ver com essa questão, certo? Então, na 1 Timóteo 5, 17 e 18, olha só que interessante o que Paulo está falando para Timóteo, né? Então, Timóteo era um presbítero. O que era um presbítero? Presbítero era um líder da igreja local, certo? Um presbítero que desenvolvia, talvez, no caso de Timóteo, desenvolvia um sistema pastoral ali naquele contexto, certo? Então, Timóteo era um presbítero, o que hoje a gente chama de pastor, né? Seria o pastor no caso. Então, mas o termo utilizado era presbítero. Então, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário.
Então, essa coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, da questão do boi, né? Do boi, é interessante que quando você vai ver lá o contexto desse texto, está falando justamente do sistema sacerdotal, do sistema lá de que eles eram dignos do trabalho, né? Eles dignos do seu salário. E qual que era o salário dos levitas? Era a questão do dízimo. Tá certo? Então o apóstolo Paulo está aplicando o mesmo princípio que era aplicado na lei, destinado à questão sacerdotal. Ele está aplicando o mesmo princípio agora para com a vida dos presbíteros. Ele tocou no nome dízimo? Não, mas ele aplicou então o mesmo princípio, volto a falar, o mesmo princípio que era aplicado para com os sacerdotes, ele agora está trazendo no contexto neotestamentário, aplicando então na vida dos presbíteros. Quem eram os presbíteros? Quem eram os presbíteros? Os presbíteros eram os pastores, aqueles que cuidavam, conforme diz a palavra aqui, palavra e doutrina, ou seja, eram aqueles que ensinavam, eram aqueles que profetizavam, eram aqueles que pastoreavam a igreja, tá certo? Já vinham os presbíteros, certo? Separados justamente para isso, presbíteros e bispos que eram separados exclusivamente para essa tarefa. Um outro livro, já do contexto lá do segundo século, que é um livro apócrifo chamado O Didaquê, né, que é a doutrina dos 12 apóstolos, esse livro também ele fala umas coisas interessantes. Né? Lá no capítulo 13 do Didaquê, você pode baixar ele na internet depois e dar uma olhada. Né? Ele fala o seguinte, olha, todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento como qualquer operário. Assim, tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e os dê aos profetas, pois são eles os seus sumos sacerdotes. Olha só o que o Didaquê está falando, né? Que é um livro lá do segundo século, ou seja, da igreja primitiva ali, né? Dos pais da igreja ali, já logo no começo do segundo século, certo? Porém, se você não tiver profetas, ou seja, se não tiver nenhum profeta, aí nesse caso dê aos pobres. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma maneira, ao abrir um recipiente de vinho ou óleo, tome a primeira parte e as dê aos profetas. Tome uma parte do seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê de acordo com o preceito, ok? Então já havia então na igreja esse também princípio estabelecido de que eles deveriam sustentar, dar, né, das suas primícias, separar coisas para dar aos seus sacerdotes ou seus profetas, ok? Aí, 1 Coríntios capítulo 9, que eu acho que é o último texto, isso, é o último texto que eu quero trabalhar, porque não vai dar tempo para mim trabalhar outros textos, né? Mas lá, 1 Coríntios capítulo 9, que foi escrito mais ou menos lá em 55 Anno Domini, ou seja, ainda existia o templo, certo? Ainda existia o templo, então Paulo escreveu mais ou menos esse texto lá no ano 55 Anno Domini, antes então do templo ser destruído no ano 70. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Note essa palavra aí, direito. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que no caso é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Certo? Então o que ele está falando? Que os apóstolos, os irmãos do Senhor e o apóstolo Pedro não trabalhavam. Eles não trabalhavam. O que o texto está falando? Que Paulo está colocando assim, peraí, somente eles têm direito? Eu não tenho direito?
Eu também, como um apóstolo, não tenho o direito de levar uma esposa crente, de comer, de beber e não trabalhar? Do que ele está falando? Não trabalhar como? Pedro não voltou a pescar. Pedro não voltou a ter um trabalho. Mateus não voltou a ser um publicano. Ok? Eles não voltaram para as suas vidas normais, não voltaram a trabalhar normalmente, né, nas suas vidas públicas ali, né, trabalhando num trabalho normal. E aí Paulo fala assim, que eles tinham o direito. E essa palavra direito, para mim, é uma palavra assim muito chave nesse texto. Ele está falando o seguinte, então, que direito, meu querido, é direito. Entendeu? Você tem um direito. Certo? Direito é uma coisa assim, que não é um favor. Não é um favor para você. É um direito teu. Tá certo? Então Paulo está falando que aquilo é um direito dele. Certo? Assim como os apóstolos também tinham esse direito, ele também tinha esse direito. Ok? Direito, olha o termo, direito. Aí versículo 7 em diante. Quem jamais milita à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Olha o que ele está falando. Pô, vocês acham um absurdo a pessoa que lá cria gado, ele tomar do leite desse gado? É absurdo isso? Vocês acham isso que é um absurdo ou é um direito dele? É ou não é um direito daquele que cria o gado tomar o leite do seu gado? Certo? É ou não é um direito daquele que planta colher e comer daquilo que planta? É ou não é o direito isso? É isso que Paulo está colocando. Isso é um direito, certo? Ninguém vai chegar lá com uma pessoa que está lá criando um gado e ver o cara tirando o leite da vaca e vai falar assim, você não pode fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Você já viu alguém fazer isso? Isso pode ser feito por alguém? Né? Ou um cara que foi lá, né, tem uma horta, né, tá lá, planta as suas hortaliças, aí ele colhe e na hora que ele vai colher, você chega na cadeira, não, você não pode colher. Você não pode comer daquilo que você planta. Vocês acham que isso tem cabimento? Não. Por quê? Porque é um direito. É um direito do cara. O cara plantou, ele pode colher, ele pode comer. Entendeu? É um direito do cara, se ele cria uma vaca, beber do leite dela. Entendeu? É um direito dele. É isso que Paulo está colocando. Certo? Ou seja, é um absurdo você chegar para essas pessoas e falar que elas não têm o direito, do mesmo modo é absurdo você falar que o sacerdócio, ou seja, os apóstolos, no contexto que ele está falando ali, não têm tamanho direito. Porque eles não trabalham, mas eles têm o direito, certo? Dessas coisas aqui que Paulo está falando. Lá continua. Ou não, ou diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito. Olha o que ele vai falar. Desculpa, eu pulei aqui, ó. Versículo 8, volta ao versículo 8. Digo eu isto segundo os homens, né? Ou não diz a lei também o mesmo? Olha só, é aí que está a questão. Que quando se fala de dízimo, sempre fala, é a questão da lei. Sim, é questão da lei. E aí o que Paulo está falando agora, querido? Paulo está utilizando o quê? A lei. Para estabelecer o quê? O mesmo princípio. Então, é lei? Sim, é lei. E o apóstolo Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo está trazendo esse contexto da lei e aplicando então no contexto da onde? Da igreja de Corinto, do Novo Testamento. E olha aqui, então continuando. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés, mas é coisa da lei, a gente não tem que se voltar contra a lei, né? Porque a gente vive no tempo da graça, dízimo não é coisa da lei, né? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Olha só o que ele está falando, da questão dos bois lá, certo? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Ou seja, Paulo está colocando aquela questão lá da lei, que era falada a respeito daquele contexto, para aquilo lá. Paulo está falando, Deus não está falando aquilo para os bois. Não é para o boi que aquilo está sendo falado. Aquilo está sendo falado na lei para nós. É para nós. Para quem? Para os apóstolos, para os presbíteros, para os pastores, para os bispos, para aqueles que estão vivendo integralmente do ministério e não têm um trabalho fora disso. Ok? Porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ou seja, o cara faz essas coisas na cabeça dele. Ele sabe que ele vai usufruir daquilo ali. Ou não.
Ou o cara planta para dar para todo mundo o que ele plantou, o boi dele ele cria para dar para todo mundo e ele não vai usufruir. Ele não tem o direito. Eu falo, não, eu não tenho o direito de usufruir daquilo que eu planto. Eu não tenho o direito de comer daquilo que eu crio. Tá certo? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ou seja, se nós então servimos a igreja, não é também que a gente deve também participar das coisas materiais, se a gente serve as coisas espirituais, né? Se outros participam deste poder sobre vós, está falando de quem? Dos apóstolos, certo? Dos presbíteros. Por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então Paulo está falando no final, fala assim, olha queridos, esse é um direito nosso. Nós não estamos usufruindo dele por uma questão de escolha nossa. Nós não quisemos ser pesado para ninguém, mas esse é um direito nosso, certo? Ele está falando isso. Muita gente usa, mas Paulo não usou. Paulo não usou porque ele teve essa opção, ele não quis usufruir isso, mas está ali, né, como um direito dele. Não sabeis vós, olha só no versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Quem que fazia isso, queridos? Quem que servia, quem que administrava o que era sagrado e comia do templo? Quem que fazia isso? Quem? Os levitas, certo? Então Paulo está falando assim, olha, por acaso vocês não lembram lá que são os levitas? Eles que ministram no altar, eles não comem do que é do templo? Não é os levitas que fazem, não são os levitas que fazem esse tipo de coisa? Os levitas não fazem esse tipo de coisa? E aí ele fala assim, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, de quem que ele está falando? Dos levitas. Então os levitas usufruem dessas coisas, certo? Esse é o princípio estabelecido pela lei com relação à tribo de Levi. E aí olha só o que ele conclui no versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ponto. Olha só, ele está pegando então um princípio que é lá estabelecido com relação aos levitas no templo, e ele está falando o seguinte, Jesus também ordenou a mesma coisa, o mesmo princípio que lá é observado com relação aos levitas. Esse mesmo princípio agora é dirigido exclusivamente com a questão dos presbíteros, apóstolos, pastores e bispos, daqueles que vivem integramente do ministério, daqueles que não trabalham fora do ministério da palavra, do ministério do evangelho. Esses que vivem exclusivamente, esses são dignos de receberem o seu salário. Nesse caso, o mesmo princípio que era estabelecido, que era o quê? O dízimo, certo? Então, assim, ainda que ali o termo, a palavra, a questão do dízimo não estava sendo utilizado, por que não estava sendo utilizado? Porque ainda existia a tribo de Levi. E por que não está sendo estabelecido ali? Está sendo estabelecido como o mesmo princípio. O mesmo princípio que era trazido sobre os sacerdotes, agora está sendo aplicado na vida dos apóstolos, presbíteros, bispos. Amém? Por quê? Porque eles não trabalhavam. Quem sustentavam eles? Os cristãos, né? A igreja sustentava eles, tá certo? Então, o mesmo princípio é estabelecido, certo? Queridos, então muita gente pega essa questão, eu já vi muitos memes falando assim, pega o seu dízimo e dê para os pobres ao invés de dar para o seu pastor. Ao invés de dar para a sua igreja, pegue o seu dízimo e dê para o seu pastor. Então assim, para refutar essa ideia, primeira coisa, o princípio do dízimo, ele antecede a questão da lei, então não é questão de lei. Segunda coisa, o princípio foi confirmado por Deus na lei. Então é um princípio que Deus estabeleceu na lei. Não foi o homem que estabeleceu, foi Deus quem estabeleceu o princípio de que os sacerdotes deveriam ser sustentados por aqueles a quem eles serviam, certo? A questão também de que dízimo no Antigo Testamento não existia essa questão de que dízimo era voltado para os pobres. Dízimo era uma coisa específica para os levitas. Assim, no Novo Testamento também é uma questão exclusivamente direcionada para apóstolos, presbíteros e pastores e bispos. Jesus não se volta contra o dízimo porque o templo e os levitas ainda existiam em seu tempo. Os apóstolos, quinta coisa, o apóstolo Paulo ensina que o sustento dos apóstolos e dos presbíteros vinham da igreja e que isto era um direito
deles, certo? E isso vinha de uma ordem do próprio Senhor Jesus, pois digno do seu salário é o trabalhador, ok? Certo? E aí, para aquelas pessoas que gostam de falar desse negócio assim, né? Pega lá o dízimo e dá para o seu pastor, porque essas pessoas entendem que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, né? O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: se o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento e você está falando para pegar o dízimo e dar para os pobres, mas se não existe dízimo, por que você está usando esse termo para dar para os pobres? Certo? Então use outra palavra, não use mais o termo dízimo, beleza? Se o termo já está em desuso, não use mais esse termo. Use outra coisa, outra palavra. Então não fale assim, eu peguei o meu dízimo esse mês e dei para os pobres, tá certo? Não utilize essa palavra, porque essa palavra é utilizada para um contexto específico que era destinado ao sacerdote. A segunda coisa, que se você for aplicar o termo dízimo, é necessário entender que existia essa ideia de dízimo voltado para os pobres não diz respeito aos dízimos que a Bíblia relata em relação voltado especificamente para os sacerdotes, ok? E aí, para você entender mais ou menos, né, como é que funciona essa ideia de você dar o seu dízimo para os pobres, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Então, imagina o seguinte: você trabalhou o mês inteiro, né, numa empresa você trabalha, sei lá, você tem o seu trabalho, ou você prestou o seu serviço, né, de repente você é um pedreiro, você foi lá e construiu uma casa, né, ou fez uma jardinagem, ou um trabalho de eletricista, né, ou fez um trabalho de mídia, alguma coisa, né. Aí, beleza, né, no dia de você receber o seu pagamento ou o seu salário, né, você se dirige lá para a pessoa, quem é que vai te pagar, certo? E a pessoa chega para você, né? Você chega lá e pede, vim receber tal, o meu salário ou o acerto, né, do meu trabalho, tal, né? O cara fala assim para você, não, eu peguei o teu salário ou o teu pagamento e dei para os pobres. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso tem cabimento? Não, né? Não tem cabimento. Se isso não tem cabimento, por que alguns estúpidos falam por aí então que você tem que pegar o salário do teu pastor, o salário do teu presbítero, o salário do teu bispo, o salário daquele que está na frente cuidando da igreja e você tem que dar esse dinheiro, ao invés de você pagar o salário dele, você tem que dar esse dinheiro para os pobres? Por que não faz sentido para você e faz sentido para o pastor? Certo? Está entendendo o que eu estou falando? Que isso não tem cabimento? Isso é uma coisa assim sem pé e sem cabeça, ok? Isso não é uma coisa sem pé e sem cabeça, tá certo? Então assim, queridos, concluindo a questão do Novo Testamento, em relação a essa questão de como se aplica isso. Então, assim, isso se aplica na questão eclesiológica, na questão da eclesiologia. Uma coisa é verdade, em relação ao Novo Testamento, nós não temos, assim, no Novo Testamento, utilizando a palavra dízimo, certo? Como uma questão aplicada ali na questão da vida da igreja, certo? A gente não tem essa palavra dízimo sendo estabelecida. Porém, como nós vimos aqui nos textos, né, de Paulo principalmente, que o princípio da lei também era dirigido para quem? Para os apóstolos, para os presbíteros, para os bispos, certo? Para os pastores. Era estabelecido a mesma coisa. A mesma coisa era estabelecida, certo? Então, dentro disso, o que acontece? A igreja estabeleceu isso como um princípio. Como Paulo defende essa questão do mesmo princípio, o mesmo princípio, então, passa a ser observado dentro do cristianismo, dentro da vida da igreja. Certo? Que uma 10ª, então, é separada, ou uma oferta, né? Ou alguma coisa é separado. Ou seja, o pastor tem o seu salário. Aí cada igreja lá vai estabelecer o salário pastoral, né? E vai ter que dar um jeito de pagar esse salário dele, tá certo? Além das despesas da igreja, né? Que a igreja tem despesas, às vezes de aluguel, luz, telefone, água, né? Tudo mais, questão de zeladoria e tudo mais, tá certo? Então, assim, no contexto do Novo Testamento, ainda que nós não temos a palavra dízimo sendo estabelecida, o mesmo princípio ainda está
Está implícito naquilo que o apóstolo Paulo estabelece para a nossa vida. Daí, dentro disso, então entra a questão da eclesiologia. O que é a eclesiologia? É a forma como cada igreja vai funcionar. Tá certo? Então, algumas igrejas optam, eclesiologicamente falando, em não utilizar a questão do dízimo e trabalham somente com ofertas. Tem um problema nisso? Não. Se quiserem trabalhar somente com ofertas, trabalhem. Há igrejas que trabalham a questão do dízimo. Tem um problema nisso? Não, não tem nenhum problema nisso. Estabelece como uma questão eclesiológica, ok? O que entra nisso ali que o Paulo perguntou, se você perde a salvação porque você não dá o dízimo, se tem alguma coisa que implica na questão salvífica, eu entendo que não, porque a salvação é pela graça, a salvação é porque a gente crê em Jesus e tudo ou mais. Eu acho que a questão do princípio estabelece também como uma questão, talvez, eu entendo que talvez seja uma questão de pecado mesmo. Por quê? Porque entra naquela questão que eu falei, O cara trabalha, chega na hora dele receber o salário dele, o que acontece? O patrão dele pegou o dinheiro dele e deu para os pobres, Ou o patrão dele chega para ele e fala assim, olha, esse mês foi meio difícil aqui na empresa, A gente teve algumas dificuldades aqui no trabalho, então a gente não vai ter como pagar o teu salário, tá certo? Ou vamos ter que diminuir o teu salário, Então, eu entendo que isso para mim é um problema, é uma falha. E aí, eu não sei se isso entraria na questão de um pecado ou não, porque eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso, a afirmar algo assim, mas eu acho que é uma questão assim, meio complicada. Meio complicado, porque eu, por exemplo, eu deixei de trabalhar, minha esposa deixou de trabalhar para viver integralmente do ministério. Isso foi um desafio da igreja para as nossas vidas. Então hoje o nosso sustento vem daquilo que a igreja estabeleceu como nosso salário, tá certo? Então assim, se chega na hora da gente receber o nosso salário, nós temos uma vida, nós temos um aluguel, a gente tem escola do filho, a gente tem coisa para pagar, comer no dia a dia. Chega na hora de você receber o teu salário, uma pessoa chega, Pipa, esse mês a gente pegou o teu salário e deu para os pobres, Ou então a pessoa fala assim, esse mês a gente teve umas dificuldades, aí não vai ter como pagar teu salário, entendeu? Como é que fica, Então, e aquilo que eu falo, O apóstolo Paulo estabelece isso como um direito, Ou seja, é um direito, assim como todos vocês trabalham, e vocês têm o direito, segundo vocês trabalham, vocês têm o direito de receber o seu salário, Aquele que está em tempo integral, eu entendo que também é uma questão também de lógica, Agora, a questão salvífica, eu não sei, aí é uma questão que eu não entendo dessa forma, Eu acho que, ainda que seja um pecado, eu entendo como um pecado, como um erro, eu acho que a pessoa não perde a salvação porque ela não dá o dízimo, Eu acho que, como eu falei, o dízimo você não dá para ser abençoado, o dízimo você dá como uma resposta de que você já foi abençoado por Deus, Ainda que eu entendo que algumas pessoas que possam estar passando por uma dificuldade financeira extrema, não estejam podendo nem contribuir com nada, eu entendo que isso é uma questão que a pessoa tem que orar, buscar a Deus, e procurar sair dessa situação para poder cooperar, Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, pega e faz um compromisso com os 10% daquilo que não é dele, que eu entendo que é o salário do pastor, que é destinado para o reino, destinado para o sacerdócio. Amém, queridos? Então é isso. A live de hoje, então, foi em relação à questão do dízimo, E o Diego Matos... Eu acho que acabei de responder, Diego, Acho que a questão não é só o cristianismo, A questão do dízimo é uma questão universal. Todas as religiões trabalham com a questão do dízimo, Agora a questão da senhorinha na favela ali que não tem o dinheiro nem para ela, Então aí é uma questão que vai ver se ela não tem realmente dinheiro, não tem como estabelecer sobre ela um princípio, Certo? Isso daí há exceções, tá certo? O que não pode acontecer é a pessoa usar isso como álibi, para pegar e utilizar isso para não dar o dízimo, A pessoa tem condições e gasta tudo com ela somente e não dá o dízimo. Certo, queridos? Meus queridos, vai acabar o tempo aqui, eu preciso encerrar antes que se perca essa live, beleza? Deus os abençoe, semana que vem estamos de volta, mandem suas perguntas que a gente vai trabalhar isso semana que vem, tá bom? Deus os abençoe, um beijo para todos vocês.